Graça e paz, igreja, é com alegria que eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de final de ano. Bom, nós chegamos aí em mais uma etapa, mais um final de ano. Certamente muitas coisas boas ocorreram, muitas coisas ruins também, tristes, mas estamos certos que até aqui nos ajudou o Senhor. Certamente de tudo que você planejou, algumas coisas você não conseguiu. Mas certamente algumas que você nem tinha planejado, você conseguiu. Certamente na igreja você sentiu a presença de Deus, assim como eu senti a presença de Deus. Sou um privilegiado. Mas o último momento do ano é um momento de nós refletirmos o que nós queremos mudar para o ano vindouro. E talvez vocês que estão me ouvindo, certamente estão pensando, o pastor poderia trazer uma mensagem de esperança. E certo, tem uma mensagem de esperança. Cristo é a nossa esperança. E eu quero começar falando um pouco quando Deus chama e escolhe um povo através de Abraão. Deus o escolhe para ser menina dos seus olhos, ou seja, algo que merecia de muito cuidado. E sempre que eles buscavam a Deus, Deus respondia. Mas era muito comum que eles se afastassem de Deus e seguissem através de outros deuses, adorassem outros deuses. No Egito ficaram muitos séculos no Egito, na escravidão, na servidão do Egito. Estavam numa terra que não era deles por promessa, estavam vivendo no meio de um povo idólatra, onde adoravam vários deuses. Mas teve um dia, lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 7, o Senhor diz a Moisés: olha, Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Certamente nem todos no Egito clamaram ao Senhor, mas alguém resolveu clamar no meio aquele caos que estavam vivendo no Egito. O inferno se levantou porque o povo crescia e deu uma chacoalhada no povo, a ponto de Faraó colocar mais trabalho forçado para o povo de Deus. E isso despertava neles um sentimento de querer voltar para Canaã, de querer ir para o lugar que Deus havia preparado para eles. O povo, na maioria das vezes, diante da dureza do coração, diante de Deus, eles tinham suas bênçãos condicionadas à obediência e fidelidade a Deus. E sempre eles quebravam a confiança. Isso repetia por várias vezes, e tanto no tempo dos profetas, no tempo dos patriarcas, no tempo dos reis. Mas tem uma passagem que eu gosto muito, que está no tempo dos juízes, lá no capítulo 6. E mais uma vez eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos medianitas. E durante 7 anos, tudo que eles produziam, os medianitas vinham e destruíam. Lá no capítulo 6, no verso 1, diz que fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou na mão dos medianitas. A situação era caótica. Imagine você levantar e não saber onde você vai se esconder dos seus inimigos. Imagine você levantar e não saber o que será roubado da sua casa, o que será destruído da sua lavoura. E a Bíblia diz no capítulo 6 que assim o povo de Israel ficou bastante debilitado por causa dessa servidão que eles estavam debaixo do jugo dos medianitas. Mas de repente alguém resolve clamar, alguém resolve de manhã fazer diferente, mudar aquele cenário que estava caótico. E a Bíblia diz que, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor mais uma vez, assim como fizeram no Egito, por causa dos medianitas, o Senhor envia um profeta que diz: eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu os livrei dos egípcios da mão de todo quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós e da sua terra. E disse mais o Senhor: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não deste ouvido. Talvez você está pensando: mas pastor, o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com a igreja? Nós fomos incluídos nesse projeto de Deus. Através de Jesus Cristo, nós tivemos o privilégio de também ser um povo escolhido, uma igreja santa,
que o Senhor, pela sua misericórdia, nos incluiu nesse projeto. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo um tempo parecido com o dos patriarcas, dos profetas, dos reis. E certamente nos próximos meses, durante o carnaval, muitas pessoas vão sair às ruas em carros alegóricos, blasfemando contra Deus, contra Jesus. Isso certamente agora nos primeiros meses do ano. Também um ano de eleição, onde haverá muitos conchavos, que certamente envolverão até alguns líderes religiosos. Farão promessas vazias de atender o órfão e a viúva, mas não vão cumprir. Mas eu quero te dizer que existe uma esperança. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos levantar amanhã e dizer: Senhor, eu quero fazer a diferença nesse mundo corrompido e cruel. Eu vejo, para o ano de 2026, mudanças na igreja. Não é só uma mudança espiritual, de avivamento, porque eu creio que haverá também essa mudança de espiritual de avivamento. Mas toda essa mudança espiritual de avivamento, ela vem acompanhada de uma gratidão ao Senhor. Ela vem acompanhada de uma compaixão para com o próximo. E o que Deus tem colocado no meu coração é que a igreja do Senhor aqui na terra, ela vai fazer a diferença no próximo ano, com muita compaixão ao próximo. E quando isto acontecer, e Deus ouvir o nosso clamor, Deus ver as nossas atitudes em relação ao próximo, certamente Deus vai sair em socorro desta nação. Mas não é socorro só para aqueles que creem em Deus. Quando nós clamamos ao Senhor, Deus traz a bênção sobre a terra. Ele não vai escolher casa, não vai escolher família, Ele vai trazer uma bênção sobre a terra, se nós realmente clamarmos ao Senhor, mudarmos de atitude, trazer compaixão no nosso coração e trazer uma mensagem de esperança e de salvação para aqueles que estão próximos de nós. E eu quero deixar um versículo que está em Isaías, no capítulo 1, verso 19, muito pequeno, mas de uma eficácia tremenda. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E ainda temos a esperança de um dia encontrar com Cristo e morar com Ele lá na glória. Que Deus em Cristo te abençoe em um ano de 2026 repleto de bênçãos do céu sobre a sua vida e daqueles que te cercam. Deus abençoe.